Fala, turma, beleza? Aqui é o Renato, instrutor da BPLO, e hoje eu vou analisar aqui três mãos em tribet pot. São decisões aí, flop, turn, e espero que abra a mente de vocês para alguns cenários aí que vocês podem se encontrar. Então, vamos para a primeira mão. Aqui um jogo de 51, o open do botão aqui de um size baixo, né? Um size de 2.3x, que não é muito comum aí, mesmo em limites mais baixos, né? E a gente tem aqui um As Rei 10 9-4 Double Suited, uma mão que eu vou acabar tribetando aqui no Small Blind. Creio que eu esteja bem na frente desse range do botão. É uma mão que tem ótima jogabilidade, né? Tem um Double Suited forte, tem uma cobertura de board bom, né? Você tem que estar ali na região alta, na região média você vai conectar com 10-9, no baixo ainda você tem uma proteçãozinha com As e 4, né? Então, tribetaria. E outro ponto importante do tribet aqui, né? É de você dar o call, cria um spot pro Big Blind squeezar, short stack, aí o botão manda outra por cima porque você não tem muito range forte de asas aqui dando call, e você acaba foldando uma mão boa ou melhor do que a dele algumas vezes, né? Então aqui o outro beta. Ele dá call, então aqui o pot tem 16,80, a gente tem um efetivo de 90, então se você colocar aqui na calculadora, vou trazer para cá. Então a gente tem 90 por 16,80, então você tem um SPR próximo de 5, né? Quase 5,5, né? Então a primeira decisão seria entre CBET ou check, né? Aqui a gente tem um CBET bem claro, né? Porque é um board as high, principalmente, né? Um board bem favorável a nós com agressores pré-flop ali. E agora tem que decidir qual size que você vai fazer, né? Então é muito importante você ter uma noção de nos SPRs de quando você faz tal size, quanto que você vai ficar com um SPR turn, né? Então, por exemplo aqui, se você fizer um size de meio pote, então quanto é meio pote aqui? É 8.4. Então, vai ficar um pote de 33.6 no turn, e você tem ali 90 menos 8.4, você vai ter 81, dividido por 33.6. Então, no turn você vai ficar com um SPR de 2,5, né? Fazendo o size mais baixo num board que é carregado, né? Um board bem dinâmico aí, com straight draws, flush draw. Então, assim, você ainda vai ter que jogar um SPR um pouco alto, turn para river. Agora, no caso de você potar, né? Então vai ficar 16.8 vezes 3, pot vai para 50. Então você tem 90 menos 16.8, você tem 73. Então o SPR que você vai deixar turn ali é próximo de 1,5. Então, basicamente, quando você potar e levar um call, a mão vai se definir ali, no caso, no turn. Você, no caso, com essa mão, é uma mão que você quer imprimir um pouco mais de fold equity, né? Você quer botar pressão em flushes mais fracos que ele queira pagar, algum draw de straight mais fraco que ele queira pagar. Então, é interessante aqui, no meu ponto de vista, você fazer um size um pouco maior, tá? Quando você faz um size meio, você induz ele a pagar com flush em dama, flush em valete, talvez algum flush em 10 com uma outra coisinha, mais draws de straight, tipo fracos como 8-9 seco, 8-5 seco, que aí vai estar com preço mais barato e o field tende a pagar mais, né? Então, aqui eu tenderia a fazer um size alto, eu tenderia a potar, e aqui o jogador optou por um size de meio pote, e o oponente deu call. Então ele bate uma carta bem interessante aí, que é um 9 de copas, né? Então aqui é uma carta que completa straights, completa um 8-10 e um 8-5. A gente acaba aumentando o nosso valor de showdown aqui para dois pares e ainda tem um flush draw nuts, né? Fora a broca aqui, né? Que contra um possível straight de 10 e 8 ou 8-5 você ganha altos adicionais, né? Então aqui a decisão desse SPR de 2,5 é entre bet ou check, né? E no caso do bet, se é bet call ou bet fold. Então primeiro vamos analisar aqui quais são as mãos que ele possivelmente pagaria nesse flop, né? Então vou colocar aqui o flop, vou colocar aqui a nossa mão. Então, copas, ouros. Tá? Então, que mãos que eu considero que ele pagaria aqui, né? Eu acho que ele vai pagar uma boa parte de rei flush draw, mas que não tenha uma equidade adicional muito boa. Então, tipo, ele não pode ter o as, ele não pode ter 7-7, 6-6.
8, 9. Eu imagino que, não que ele não possa, mas eu imagino que ele vai jogar muito mais de raise, porque como a gente tribetou do small blind contra o botão, a gente não tem um raise capado em asadas, né? A gente tem outras mãos, então eu imagino que essas mãos de rei flush draw com uma equidade adicional muito boa, ele ainda vai mandar. O mesmo valeria ainda para alguns dama flush draw, que ele vai pagar, imagino. Então ele pode vir a pagar ainda com o quê? Com alguns combos de Ás e 7, eu acho que ele pode vir a pagar, de Ás e 6, de novo. Esses combos aqui, eu vou filtrar. Porque eu não acho que esses combos com flush draw forte ele vai jogar só de call. Então acho que ele vai dar raise. Eu não acho que ele vai dar só call quando ele tiver uma equidade adicional muito grande, aqui de tipo 8, 9, 10, 9, 8, 5. Seriam dois pares com wrap. Essas mãos acho que ele vai mandar também. Ele vai pagar aqui com alguns combos de 8 e 9, né? Esses combos de 8 e 9, acho que eles têm que ter alguma coisinha, então ele vai ter ali, talvez nem tenha, mas ele não vai ter, com certeza, essas mãos muito fortes, que seria o flush draw de dama mais. Tá. Então, eu imagino que o range dele de call seja mais ou menos isso, né? Alguns combos de straight draw com flush, ou pode até ser com backdoor flush. Vou colocar aqui. E com backdoor flush. Vou colocar o mesmo aqui. Então, duas pontas com flush draw. Eu posso colocar aqui 8 e 5 também. Duas pontas com flush draw. Dois pares com asa ali que não tenham um draw muito forte, né? Combos de flush draw de rei ou de dama que tem ali, que não tenha uma quantidade muito forte de trincas ou pontas, ou até o as. E As e X, não acho que vão ter muitos além dos que já estão aqui inclusos, né? Que seriam alguns com duas pontas ou dois pares, né? Ou com flush, ou um flush que já mandou. Tá? É mais ou menos isso aqui, então. Então, o que eu vou perguntar aqui? E aqui o turn bateu um 9 de copas. Então, esse é o range que ele deu call, flop. O range de botão ali é um range mais luz. Né? O field fold é muito pouco para tribet, então meio que vou desconsiderar um range de fold para tribet. E eu quero ver aqui algumas frequências só para ter uma ideia desses combos, né? Que ele vai ter aí. Então, tipo, qual que é a frequência que ele vai ter ali no caso mãos de clubs, né? Que não seja straight no caso. E qual que é a frequência que ele vai ter aí straight. Aqui de novo, não excluir clubs, né? Só para ter uma ideia de fold act que a gente vai ter aqui. Então, ele tem uma porcentagem de 1 a cada 4 que ele vai ter straight aí. Então, você tendo uma fold act bem grande, ou quando as mãos que ele pagar, no caso, você vai ter uma equidade muito boa, né? Então, aqui, contra range, você já está bem na frente. Então, aqui fica bem claro que você tem um bet call aqui nesse turn, né? Você vai, depois de botar, mesmo que ele mande só o 8, 10, você está comitado. Eu posso até aqui colocar aqui 10 e 8 e 8, 5. Então, quando você betar aqui, no caso, você tem 82, né? Então, você tem 82 menos 33,6, você tem 48. Então, 82 vezes 2 mais 33,6, 48,4 para um poste de 97,6. Então, você precisa apenas de 24% aqui. Se ele tiver só straight mandando, você tem 28, então você tem equidade de sobra. Mas dá para ver que você está dominando bastante. Então aqui a decisão, a melhor decisão é o bet, aqui no caso bet call, tá? E aqui é interessante você ter uma ideia de qual a parte do range dele que ele tem essas mãos mais fortes, no caso que seria um straight, né? Aqui, beleza, ele tinha exatamente a mão que a gente pensava, que ele estaria dando call, né? Ainda que ele tinha um flush mais baixo que, ok, tá incluso aqui, então 8 e 9 que não tenha flush de double mais, que provavelmente ele daria raise. Então, bem de boa aqui a nossa decisão.
Próxima mão, então um open do MP, a gente do botão com as as, vala 88, double suited de tribeta, o small dá um call atravessado e o agressor dá call. E aqui check, a gente tem 86,5, então vamos lá de novo, né? 86,5 dividido por 87, a gente está no SPR próximo de 2. Aqui a gente teria uma decisão entre se é bet ou check, porém o jogador ali liderou no MP, né? O jogador que abriu com um range em tese um pouco mais tight liderou. E aqui qual que é a nossa decisão? Então, a gente tem 86,5 vezes 2, que é o efetivo, né? Ele cobra a gente. Mais 37, pode ser de 210. Não imagino que a gente tenha fold equity, né? Então, para atolar aqui, a gente teria que ter uma equidade de, uma equidade de 41%, tá? Então, vamos montar aqui uma range que ele daria lead. Então, rei dama 6, então, espadas clubs. O lead, assim, entre bet e pot não acontece tanto no field, né? Eu vou deixar aqui um range de uns 25%. Não acontece tanto de ter lead entre bet e pot. A tendência é os jogadores optam muito mais por dar check raise do que lead, fazendo slow play e tal. Vou tentar montar aqui um range que seja honesto. Então, pelo SPR aqui, eu imagino que ele vai liderar bastante essas trincas, né? Ainda mais que, tipo, as trincas de rei e dama, a não ser que ele tenha uma equidade adicional de pontos, só que você bloqueia bastante com vala, as. Então, eu vou deixar aqui que ele lidere todas as trincas, tá? Eu imagino que ele vai liderar todos os pares de rei e dama, com certeza. Os reis 6, eu acho também bem provável que ele lidere todos, tá? Eu posso até capar um pouco eles, mas vou deixar aqui separado para fazer das duas maneiras. Já os dama 6, eu imagino que ele tem que ter uma equidade adicional um pouco maior. E aqui nos combos de rei e dama X, eu vou colocar com equidade adicional de straights, tá? Então, os wraps, eu imagino que ele mande todos. E aqui nas equidades adicionais dessas mãos, aqui no caso, eu vou deixar todas essas mãos que tenham duas pontas ou broca, tá? Porque, tipo, ele vai pegar aqui uma mão que tenha... É até difícil montar uma mão que seja desse tipo, mas vai lá. Ele tem rei, vala 9, 8, 7. É bem provável que ele lidere, não jogue de check, né? Então, eu vou colocar essas equidades adicionais de brocas e etc. aqui nos combos de dois pares. Aqui eu vou até excluir par na mão, tá? Para ficar um pouco mais decente esse range. Então aqui a gente tem wraps, que ele vai mandar todos, esses combos de um par com essas brocas e etc. Esses combos de rei, de dama 6 no caso. Eu vou colocar essas equidades adicionais também, de brocas ou pontas. O rei 6 aqui eu vou deixar todos, rei dama todos, então eu vou deixar assim por enquanto. E ver quanto a gente tem de equidade. Então, lembrando aqui, voltando à calculadora, a gente precisa de um pouco mais de 41%, né? Lembrando que ainda tem rei, que ainda pode ter uma margem de erro na montando os ranges. E aqui a gente tem 41,3%. Então, a gente está bem em cima do limite. Agora, vamos considerar que a gente melhora um pouco esse range. Vamos colocar equidades adicionais também nesses reis 6. Eu imagino que ele mande, tá? Ele mande todos mesmo. Mesmo que ele não tenha equidade adicional. E aqui nos combos de rei ou dama X que ele mande alguns melhores, tá? Então que ele... não tem como melhorar muito, acho que tá bom aqui. Dama 6 tá bom, rei 6 tá bom, rei dama todos, trinca todos e wrap todos. Então deu ali no limite também de novo. Então a gente ficou bem em cima desse range que a gente montou aqui de poder mandar. Não creio que tenha fold equity, então a gente não entraria na conta, seria a liquidez bruta, tá? Então você está cravado aqui na liquidez que você precisa, mas lembrando que ainda tem reiki, né? E pode ser que no jogo, né, o perfil dele seja mais voltado para ser mais mãos de valor mesmo, né? Tipo, não mandar tanto essas mãos aqui e mais para check, essas mãos um pouco mais fracas, o que diminuiria bastante a nossa equidade. Então aqui eu ficaria com o fold, tá? E lembrando também que ainda tem mais um jogador para falar. Ele ainda tem um monte de check raising, tá? Como tem dois jogadores com SPR baixo, ele, tipo, ele pode pegar bastante rei ainda da check, né?
Tem dama-dama também. Então aqui eu foldaria por esses números, teria que estar sobrando bem mais equidade aqui para eu atolar. O herói acabou atolando e ele realmente tinha ali o rei-ri, tá? Então a gente acertou ali que ele está liderando o rei-ri, tá no nosso range. E a última mão, a gente abre aqui de MP, as rei, dama 10 e 6, double suited em as e dama, o cutoff tribeta, o big blind da call e a gente dá call fechando a ação. A ação pré-flop considero bem standard aí no caso. Não vou foldar e também não vou forbetar essa mão. Então a gente dá call. Pot tem 219, a gente tem 675, então a gente tem um SPR próximo de 3 contra o Big Blind e contra o Cutoff, que é o agressor da mão, a gente tem um SPR próximo de entre 1,5 e 2, né? E a decisão aqui depois do check do Big Blind é entre o lead ou o check, tá? A nossa mão bloqueia bastante as mãos que você betam aqui, então a tendência é que rode muito em check. Quando não rolar em check é porque ele tem uma mão aqui, que no caso seria um cooler, entre aspas, né? Ele vai ter aqui as mãos de wraps, de flush draw em rei, flush draw em dama, com asas ou com pontas, alguma coisa desse tipo, né? Então, quando você der check, você não vai induzir ele a errar, né? A mandar alguma mão que você esteja matando ele, que ele já não vá atolar de qualquer maneira, né? Então, aqui eu não daria check, eu não faria esse slow play, entre aspas, aqui, né? Porque nossa mão é muito forte, né? A gente tem muita equidade contra qualquer coisa, praticamente. Eu vou liderar, mas porque a tendência é que rode muito em check. E aí a nossa mão, que era muito forte no flop, tem turns que ela não vai ser tão forte assim, né? Porque tem cartas que completam straight, pode bater uma carta de ouro, você pode melhorar bastante a equidade deles. Então aqui, para mim, a decisão é bem lead aqui mesmo, tá? Então, o jogador acabou liderando, ele pensou que liderou, acabou passando, é bem previsível que vai acabar passando muitas vezes por conta da nossa mão, né, de bloquear o 10, bloquear o flush draw nuts, mas não tem problema, o pote era bem grande, a gente ganhou bastante dinheiro aqui já, e caso alguém atolasse, você teria muita equidade, né? Vamos até simular aqui quanto de equidade a gente tem mais ou menos contra um range que atolaria. Casa aí, dama 10 e 6. Então, espadas, damas, clubes, espadas. Vou colocar primeiro contra um range mais tight ali. Então, range mais tight. Ele tribetou. Então, ele vai atolar todas as trincas. Creio que todos os pares, nos combos de 2 pares. Ele vai atolar todos os combos de asas com flush em 10 ou mais. Não imagino que ele vá a lugar nenhum. Todos os wraps com flush decente. E acho que as as com 2 pontas também ele não vai foldar. Então vou colocar aqui as as 9 e 8, que ele vai atolar. Todos esses combos de wraps com flush ou com as as. E esses combos de flush, vou colocar, deixa eu ver, as as, esses combos de flush. E os 10 também, né? Os 10 com esses combos de flush. Então, o range dele vai estar carregado de asas aqui, porque é um range mais tight. Não acho que mudar aqui. Vou mudar, mas não acho que vai mudar tanto as equidades aqui. Se mudar para 5%, que seja. Então a gente está na frente aqui com 52. Se botar um range mais tight ainda. 51. Então a gente está bem forte. E contra o outro jogador ali, que ele tem um range um pouco mais loose. Aí aqui eu já vou tirar um 7-2, né? Opa. Tirar um 7-2 aqui. Ainda estamos bem, muito bem. Então, perfeita jogada aqui. Lead, se tomar call, então uma maçã. Beleza? Então aí 3 spots, interbet pot, decisões de flop. Valeu, até a próxima.